Na viagem de volta à clínica, os dois homens retomaram a discussão. Nietzsche asseverou que, embora a chamasse de experiência imaginária, sua hipótese do eterno retorno poderia ser cientificamente provada. Brouwer sentiu-se cético quanto à prova de Nietzsche, baseada em dois princípios metafísicos, de que o tempo é infinito e a força, a substância básica do universo, é finita. Dado um número finito de estados potenciais do mundo e uma quantidade infinita de tempo já passado, segue-se, argumentou Nietzsche, que todos os estados possíveis já devem ter ocorrido, e que o estado presente deve ser uma repetição. E igualmente aquele que lhe deu origem e o que dele decorre, e assim sucessivamente de volta no passado e à frente no futuro. A perplexidade de Brouwer aumentou. Quer dizer que, através de meros eventos aleatórios, este preciso momento teria ocorrido anteriormente? Pense no tempo que sempre foi, no tempo retrocedendo eternamente. Em tal tempo infinito, recombinações de todos os eventos que constituem o mundo não devem ser repetido um número infinito de vezes? Como um grande jogo de dados? Precisamente, o grande jogo de dados da existência. Brouwer continuou questionando a prova cosmológica do eterno retorno de Nietzsche. Embora este respondesse a cada pergunta, acabou perdendo a paciência e finalmente estourou. Repetidamente, Joseph, você tem solicitado ajuda concreta. Quantas vezes você me pediu para ser mais prático, para oferecer algo capaz de mudá-lo? Agora eu dou-lhe o que me pede, e você o ignora criticando detalhes. Escute, amigo. Escute minhas palavras. Eis a coisa mais importante que sempre lhe direi. Deixe que este pensamento tome conta de você, e prometo que o mudará para sempre. Brouwer não se deixou convencer. Como posso acreditar sem provas? Não posso evocar a crença. Terei abandonado uma religião simplesmente para abraçar outra? A prova é extremamente complexa. Ainda está inacabada e exigirá anos de trabalho. Além disso, em consequência de nossa discussão, eu nem tenho certeza se devo perder meu tempo formulando a prova cosmológica. Talvez os outros também a utilizem como uma distração. Assim como você, talvez eles critiquem as sutilezas da prova e ignorem um ponto importante, as consequências psicológicas do eterno retorno. Brouwer nada falou. Olhava pela janela do fiacre e sacudiu a cabeça ligeiramente. Deixe-me formulá-lo em outros termos, continuou Nietzsche. Você não concede que o eterno retorno seja provável. Está bem, não preciso nem disso. Digamos simplesmente que seja possível, ou meramente possível. Isso é bastante. Sem dúvida, é mais possível e mais provável do que o conto de fadas da danação eterna. O que você tem a perder considerando uma possibilidade? Não pode encará-lo, então, como a aposta de Nietzsche? Brouwer assentiu com a cabeça. Peço-lhe, portanto, que considere as implicações do eterno retorno para sua vida, não abstratamente, mas agora, hoje, no sentido mais concreto. Quer dizer, perguntou Brouwer, que cada ação que realizo, cada dor que experimento serão experimentadas por toda a infinidade? Sim, o eterno retorno significa que, cada vez que você escolhe uma ação, deve estar disposto a escolhê-la por toda a eternidade. O mesmo se dá com cada ação não realizada, cada pensamento natimorto, cada escolha evitada. Toda a vida não vivida ficará latejando dentro de você, invivida por toda a eternidade. A voz ignorada de sua consciência continuará clamando para sempre. Brouwer se sentiu zonzo. Era difícil escutar. Tentou se concentrar no imenso bigode de Nietzsche subindo e descendo a cada palavra. Como a boca e os lábios de Nietzsche estavam inteiramente encobertos, Brouwer não conseguiu antever as palavras por vir. Ocasionalmente, seu olhar capturava os olhos de Nietzsche, mas estes lapejavam demais, de modo que ele desviava a atenção abaixo, para o nariz carnudo, mas poderoso, ou acima para as espessas sobrancelhas sobrepairando qual bigodes oculares. Brouwer finalmente encontrou uma pergunta. Então, pelo que entendi, o eterno retorno promete uma forma de imortalidade? Não. Nietzsche foi veemente. Ensino que a vida jamais deveria ser modificada ou esmagada devido à promessa de outro tipo de vida futura. O imortal é esta vida, este momento. Não existe uma vida após a morte, uma meta para a qual esta vida aponta, um tribunal ou julgamento apocalíptico. Este momento existe para sempre, você sozinho é a plateia sua. Um calafrio percorreu Brouwer. À proporção que as implicações arrepiantes de proposta de Nietzsche se tornavam claras.
Parou de resistir e, ao invés, entrou em um estado de concentração incomum. Vou repetir, Joseph. Deixe este pensamento tomar conta de você. Agora, responda a esta pergunta. Você odeia esta ideia? Ou a adora? Odeio-a, quase gritou Brouwer. Viver para sempre com a sensação de que não vivi, não provei a liberdade, esta ideia me enche de horror. Então, exortou Nietzsche, viva de tal forma a adorar a ideia. Tudo que adoro agora, Nietzsche, é o pensamento de que cumpri meu dever para com os outros. Dever? Como pode o dever preceder seu amor por si mesmo e por sua própria busca de liberdade incondicional? Se você não se realizou pessoalmente, então dever é um mero eufemismo para o uso dos outros visando ao seu próprio engrandecimento. Brouwer reuniu a energia para mais uma refutação. Existe algo como dever para com os outros, e tenho sido fiel a esse dever. Ali, ao menos, tenho a coragem de minhas convicções. Melhor, Joseph. Bem melhor ter a coragem de mudar suas convicções. O dever e a fidelidade são imposturas, cortinas para esconder o que está atrás. A autolibertação significa um sagrado não, mesmo ao dever. Assustado, Brouwer tinha um olhar fixo em Nietzsche. Você deseja se tornar você mesmo, continuou Nietzsche. Quantas vezes o ouviu dizer isso? Quantas vezes você lastimou que jamais conheceu a liberdade? Sua bondade, seu dever, sua fidelidade, essas coisas são as barras de sua prisão. Você perecerá dessas pequenas virtudes. Você tem que aprender a conhecer sua ruindade. Você não pode ser parcialmente livre. Também seus instintos anseiam por liberdade. Seus cães ferozes no porão. Eles rosnam por liberdade. Escute atentamente. Não consegue ouvi-los? Mas não posso ser livre, implorou Brouwer. Estou ligado aos laços do sagrado matrimônio. Tenho um dever para com meus filhos, meus alunos, meus pacientes. Para formar crianças, você precisa primeiro estar formado. Senão, terá filhos por força de necessidades animais, ou da solidão, ou para remendar seus buracos. Sua tarefa como pai não é produzir outro eu, outro Joseph, mas algo mais elevado. É produzir um criador e sua esposa. Prosseguiu Nietzsche inexoravelmente. Não será tão prisioneiro do casamento como você? O casamento não deveria ser uma prisão, mas um jardim onde algo mais elevado é cultivado. Talvez a única forma de salvar seu casamento seja desistir dele. Estou preso aos votos do matrimônio. O casamento é algo grandioso. É grandioso ser sempre dois, permanecer apaixonado. Sim, o matrimônio é sagrado. Porém, a voz de Nietzsche foi se extinguindo. Porém, perguntou Brouwer. O matrimônio é sagrado, porém, a voz de Nietzsche tornou-se áspera. É melhor acabar com o matrimônio do que deixá-lo acabar com você. Brouwer cerrou os olhos e mergulhou em profundas cogitações. Nenhum dos dois homens proferiu palavra pelo resto da viagem. Notas de Friedrich Nietzsche sobre o Dr. Brouwer, de 16 de dezembro de 1882. Um passeio que começou à luz do sol e terminou no escuro. Talvez penetrássemos longe demais no cemitério. Deveríamos ter voltado mais cedo. Forneci a ele um pensamento poderoso demais. O eterno retorno é um martelo potente. Quebrará quem ainda não está preparado para ele. Não. Um psicólogo, um decifrador de almas precisa de dureza mais do que qualquer outro. Senão, inchará de piedade, e seu aluno se afogará em águas rasas. Contudo, no final de nosso passeio, Joseph parecia terrivelmente oprimido, mal conseguindo conversar. Alguns não nasceram rijos. Um verdadeiro psicólogo, à semelhança do artista, deve amar sua palheta. Talvez mais gentileza, mais paciência fosse necessária. Estarei denudando antes de ensinar a tecer novas roupas? Ter-lhe ensinado a liberdade sem ensinar a liberdade para... Não. Um guia deve ser uma amaruda na torrente, mas não deve ser uma muleta. O guia deve desvendar as trilhas que se estendem diante do discípulo, mas não deve escolher o caminho. Torna-te teu mestre. Ele suplica. Ajuda-me a superar o desespero. Devo esconder minha sabedoria? E a responsabilidade do discípulo? Ele tem que se calejar para o frio? Seus dedos devem agarrar a amaruda? Ele deve se perder muitas vezes por sendas erradas antes de achar a correta? Nas montanhas, sozinho, percorra a rota mais curta, de um pico para o outro. Mas os discípulos se perdem quando caminham muito na frente. Preciso aprender a diminuir meu passo. Hoje, talvez, viajamos rapidamente demais.
Deslindei um sonho, separei uma aberta da outra, reenterrei os mortos e ensinei a morrer na hora certa. E tudo isso não passou de prelúdio para o poderoso tema do retorno. Tê-lo-ei empurrado fundo demais para dentro da aflição. Muitas vezes, ele parece perturbado demais para me ouvir. Entretanto, o que desafiei? O que destituí? Tão somente valores vazios e crenças oscilantes. Aquilo que é oscilante deve ser empurrado. Hoje entendi que o melhor mestre é aquele que aprende com seu discípulo. Talvez ele esteja certo sobre meu pai. Quão diferente seria a minha vida se eu não estivesse perdido? Será verdade que martelo com tanta força por quanto o odeio por ter morrido? E martelo tão alto porque ainda anseio por um público? Preocupa-me seu silêncio final. Seus olhos estavam abertos, mas ele parecia não enxergar. Ele mal respirava. Todavia sei que o orvalho cai mais abundantemente quando a noite é mais silente.